Tá me vendo, me ouvindo? Sim, fone e seu óculos vermelho. Agora ficou bom. Acho que a conexão estava os dois, talvez o Face e o Instagram, talvez estava carregando. Ótimo. Suzana, consegue me ouvir? Consigo te ouvir e te ver. A sua imagem ficou muito boa agora. Ficou? Ficou até o vermelhinho do rosto que dá o reflexo. Tá muito lindo. Tá bom, tá ótimo. Então agora não tá travando não. Tá me vendo, tá me ouvindo, tá tudo ok? Tudo ok. Então vamos lá, vamos começar de novo. Vamos começar e falar Vamos rapidinho tentar. para quem já assistiu, né? Vamos tentar aqui. Eu vou falar assim, tudo uma vez, para poder, antes de cair, a gente ter mandado o recado que a gente quer. Então, gente, meu nome é Suzana Lamy, eu sou psicóloga. Junto comigo, eu falo de Minas Gerais, junto comigo tem Ana Cristina Cavalcante, que é psicóloga clínica, ela fala do Acre, né? E a gente já começa falando que a tecnologia é tão maravilhosa que nos possibilita estarmos aqui hoje juntas, eu e Ana Cristina. Ao mesmo tempo, a gente está se vendo e a gente está se falando aqui e falando com vocês, né? Parece que agora o Instagram ficou bom. Vírus, dos números, né? Então a gente tem hoje aí 3 milhões de casos de coronavírus confirmados no mundo, temos 211 mil óbitos pelo Covid-19 e temos 896 mil pacientes com Covid-19 que se recuperaram. No Brasil, nós não temos essa estatística dessa maneira porque está subnotificado, então a gente sabe que não há testagem para todo mundo. Então a gente nem vai falar de números no Brasil, mas a gente já sabe que está um caos em Manaus, a gente sabe que São Paulo, Rio, tem um número de contaminação grande. Então o que a gente quer falar? A gente quer falar que a tecnologia hoje nos ajuda a melhorar esse caos que é a pandemia. Né? Através da tecnologia a gente consegue estar em isolamento e não estar isolado. Isso é muito importante para a gente. Né? O que a gente hoje consegue. Então, no sábado eu estava reunida com meu pai e com os meus irmãos, com meu sobrinho, e cada um na sua casa, e a gente conversando, ficamos mais de 2 horas, umas quase 3 horas conectados. Então a gente comeu, a gente bebeu, fez tudo junto, cada um na sua casa. Então isso é uma coisa muito bacana, né? Estar aqui hoje com vocês é maravilhoso, aproveitando essa oportunidade da tecnologia. Então, pode falar, Ana Cristina, eu começo a falar que não paro, né? E justamente assim, as duas, né? Mas foi muito bom. Então, a gente vai falar resumidamente. Então, boa noite a todos. Sou Ana Cristina, psicóloga clínica, e estou muito agradecida por esse convite que Suzana, né, me fez para falar um pouquinho, estar junto com vocês, porque a tecnologia me permite estar junto com vocês, são vários, e juntamente com ela, né? Ela dá muito curso, depois ela vai falar um pouco sobre essa parte. E o que eu gostaria de frisar, então, até justamente assim, quem antes, né, desse cenário que nós estávamos vivendo, tinha dificuldade da limitação do acesso à tecnologia, hoje está muito mais fácil. Então, justamente até para nos mantermos informados em relação até como lidar com o Covid-19, isso vem nos facilitando. Por quê? Às vezes eu me sinto, como a Suzana falou, isolada em casa, mas com a tecnologia não estou sozinha. Eu estou sempre com um profissional que pode me orientar, me atendendo. Eu posso tirar minhas dúvidas em relação a qualquer outro aspecto, tanto psicológico, como profissionais de psicologia, como médicos também, que estão trabalhando a fundo, né, nesse processo do tratamento de 19, né? E que nós não podemos desanimar e utilizarmos da forma melhor a nossa tecnologia, que ela vem melhorando a cada vez mais, né? Você consegue me ouvir? Porque agora, não, agora voltou. Travou. E esse cenário, a Suzana explicou muito bem, falou em relação aos números, mas
Nosso objetivo aqui não é traçar nenhum números, porque isso né, a mídia, de forma geral, vem nos ajudando também com isso, mas também ajudar a todos nós formas de lidar muitas vezes com o medo em relação a essa doença, né? Se uma coisa, se eu... A minha imagem voltou, porque ela tinha sumido? Voltou agora. Voltou. Bom, então a Ana Cristina está colocando aí que a tecnologia realmente diminui essa distância, né? Então isso nos viabiliza hoje a fazer os atendimentos dos nossos pacientes, dar aulas, e isso é muito interessante. Eu já venho utilizando a tecnologia em cursos, né? Já venho dando cursos. Eu vou falando aqui, vamos ver se a gente consegue ter um diálogo, apesar da imagem ficar ruim, porque a gente não está conseguindo muito, né? Então, assim, a gente pode ter aulas, pode assistir, fazer cursos, né? Fazer lives. Então, a gente tem hoje esse recurso da tecnologia que nos viabiliza, inclusive, as aulas. Nós estamos tendo muita dificuldade, porque o que está acontecendo? A gente está tendo, acho que, um volume muito grande de pessoas conectando. Nossa, vou continuar só com o áudio aqui. E aí vocês vão me dando feedback aqui. Bom, vamos continuar, porque senão a gente não vai conseguir... Né? Vamos continuar com o som, porque... deixa a minha imagem. Depois eu mando foto. É ruim. Depois eu mando foto. Depois eu mando foto. Então... a gente estava falando aqui de diminuir as distâncias, né? Fazer curso, então já tem muito tempo que eu venho ministrando cursos também. Mas o que eu queria falar aqui, que é mais importante, né, em relação a isso, já está ficando cansativo aqui, as pessoas acabam saindo. Vamos continuar, porque o que eu queria falar da tecnologia que nos favorece também bastante é a questão do deslocamento que a gente deixa de ter, né? Então, a gente não tem o deslocamento, a gente tem essa economia de tempo que a gente pode aproveitar para fazer outras coisas, né? Neste momento, a gente precisa se adaptar a essa nova era. Então, assim, quando eu falo em adaptar, eu não estou falando que a gente tem que aceitar, eu estou falando que a gente precisa se adaptar para sofrer menos, né? Então, assim, eu vou tentar melhorar essa situação, vou. Então, eu tomo consciência de que nós vivemos um momento que é de muita gravidade e que a gente precisa realmente fazer algumas coisas para poder ajudar aí a passar esse momento, e a gente assumir essa responsabilidade por nós mesmos, pelo outro, ela é importantíssima. Então, eu sou responsável pela minha saúde hoje, pela não infestação minha hoje, e do outro também, pela não infecção, né? Eu falei errado. Então, assim, eu me preservo de ficar contaminada e preservo o outro também. Então, isso é fundamental. Ter essa consciência e essa responsabilidade. Dois caminhos, né? Sim. Isso mesmo. Então, esses dois caminhos de utilizar e aproveitar a tecnologia né, para me favorecer e ajudar o outro, ou simplesmente ficar estagnado e ver o que se sucede, né? E também é importante não colocar o outro em risco, né, Ana Cristina? Então, se as pessoas saírem, as pessoas retomarem, e aí a gente tem um problema sério, que é o que a gente vai ficando muito tempo em isolamento. Eu particularmente, estou desde o dia 13 do mês passado, então estou há mês e meio, né, em isolamento. O que acontece? A gente começa a se acostumar com a situação e achar que está tudo sob controle. E aí é que mora o perigo, porque começa a haver um relaxamento, né? O que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que se adaptar, tem que se adaptar. Nós temos hoje incluídos na nossa rotina os afazeres domésticos. Então, assim, isso é um negócio que a gente tem que se adaptar urgentemente, porque, vou falar para você, serviço doméstico é muito difícil, é muito cansativo, né? A gente se cansa, a gente não está habituado a fazer todo esse serviço da casa, a gente pode até fazer parcialmente, mas todo a gente não está habituado, e a gente entra nessa nova rotina. As pessoas que têm crianças, que vêm por home office,
é um problema. Elas têm que assistir, os pais estão tendo que assistir às aulas junto com as crianças, estão tendo que se dedicar às crianças, e a criança tem muita energia e está presa dentro de casa. Tem os afazeres domésticos, e aí os pais vão trabalhar que horas? De meia-noite às 6 da manhã. Né? Então precisa se rever esse momento, precisa trazer atividades para as crianças que elas fiquem quietas, sentadinhas, brincando, felizes e contentes. Né? Eu me lembro que eu criança, minha mãe fazia jogos para mim, ela fazia, recortava, fazia o tabuleiro, fazia as coisas, e a gente brincava ali, e era muito divertido. Então assim, eu brincava com meu irmão também sozinho, não tinha problema, ia desenhar, ia colorir, ia ler livrinho, então a gente conseguia ter atividades dentro de casa, sem essa confusão de criança o tempo todo pulando, o tempo todo gastando energia, né? Então a gente precisa rever essa forma e precisa trazer para essas crianças outras coisas também que são muito interessantes. Talvez elas tenham ficado muito ligadas na tecnologia e isso trouxe um prejuízo, né? E aí a gente tinha falado, né, Ana Cristina, da questão do medo, né? Então eu queria falar um pouquinho do medo, que o medo, ele é natural, ele é um instinto de sobrevivência que nós temos, então ele é extremamente positivo. Quando a gente perde o medo, a gente fica mais ousado e a gente pode se colocar em risco. Então, o mínimo de medo é preciso ter. Né? Então, se eu vejo um animal me atacando, por exemplo, instintivamente eu tendo a correr. E isso é muito positivo, né? Se eu tenho medo do coronavírus, a minha tendência é qual? É me proteger. Então, o medo é a apreensão em relação ao coronavírus. Penso que é bom ter medo, né? Assim a gente tem cuidado, a gente fica mais alerta em relação às medidas preventivas. As pessoas têm falado que estão com medo. Quando eu não fico com medo, desculpa te cortar aí, mas a gente estava muito assim. E quando eu não tenho medo, eu coloco em risco a minha vida e do outro, né? Sim. Porque eu me coloco acima do medo, no sentido do coronavírus, que nós estamos falando. E assim eu fico muito suscetível a pegar, né? A contaminar-me. E o que acontece frequentemente com muitas pessoas, até às vezes próximas, né? Que vem acontecendo. Exatamente. E aí essas pessoas que não têm medo, elas trazem o vírus também para as pessoas dos seus contatos, né? Então, vai numa farmácia, não usa uma máscara, então corre o risco de transmitir essa doença. A gente tem hoje uma doença que ninguém sabe nada sobre ela. Então, assim, como que ela é transmitida, como que não é? Eu vi hoje uma chamada numa reportagem falando que tem vírus no ar, próximos aos hospitais, as residências das pessoas que moram próximos aos hospitais. Então, encontraram vírus nessas regiões no ar. Né? Então, a gente, na verdade, não sabe nada. E como a gente não sabe nada, a gente tende a ser um pouco mais exagerado. Então, eu recebo compras em casa, eu vou fazer a higienização de tudo. A gente dá um trabalho, assim, é um trabalho horroroso. Então, assim, eu estou lavando as coisas, o que não dá para lavar, eu fico borrifando o álcool, eu passo o álcool gel. Então, assim, em tudo mesmo, sem exceção. Eu falei que a gente vai estar ingerindo álcool sem ver, né? Porque a gente joga álcool em tudo e fica ali impregnado. Então, como lidar com esse medo, né? Adotando as medidas de prevenção. Então, adotar essas medidas de prevenção, de cuidado, de isolamento social, uso de máscara, uso de água e sabão para lavar as mãos, lavar as coisas, né? A higienização dos alimentos, das embalagens dos produtos que a gente compra e uma infinidade de cuidados que a gente tem que ter. Aí, falando do medo ainda... Permanecer. E o quê? Permanecer com todos esses cuidados. Sim, e isso a gente pode levar para a vida toda, né, Ana Cristina? Na verdade, essas medidas, né, para mim, não acrescentou muita coisa em relação à higienização dos produtos. Né? Eu não tinha, a gente pode dizer, essa neura, entre aspas, né, em relação aos produtos. Mas em relação à lavagem de mãos, sempre lavei muito as mãos, né, e álcool não, sempre gostei de água e sabão. Então, trazer esses hábitos para sempre é muito interessante, né? Nos protege, né? E aí, a gente falando da adoção dessas medidas preventivas, eu queria lembrar em relação ao medo que basta a gente se
como é que fala? Se informar uma vez por dia. A gente não precisa ficar o dia inteiro assistindo sobre isso, né? Então, uma vez por dia está de bom tamanho. O resto do dia, gente, usem para fazer outras coisas, até para ficar à toa. Né? A gente tem a oportunidade de ficar à toa raramente, então, assim, até para ficar à toa é positivo. Né? Aproveitar para fazer um tanto de coisas que a gente sempre quis fazer e nunca fez. Né? Então, assim, até desenhar, sei lá, fazer qualquer coisa que a gente não Vou te tinha o dar até hábito. um exemplo que eu fiz. Os meus pais, e eu fiz um desafio com eles. Coloquei assim, era num dia de sábado. Então, agora, nesse sábado, vai definir o desejo de cada um, o gênio da lâmpada. E aí, o do meu pai, o desejo dele, ele queria jantar à luz de vela. Então, o que que a gente foi para a área e ficamos. Ó, parece uma coisa tão simples e boba nessa quarentena, foi muito boa. E assim a gente fez, aí a gente vai realizando várias alternativas, várias criatividades envolvendo junto com eles. Se eu não tenho crianças, mas se eu tenho idosos, como ajudá-los, né? Uhum. Nesse... Exatamente. E a gente pode criar uma série de coisas, né? Eu vejo assim, a gente fazendo coisas de comer, buscando receita, inovando, né? Só precisa tomar cuidado, porque a gente precisa, junto com isso, fazer as atividades físicas também, né? Porque senão a gente só come, né? O relaxamento aí dos cuidados, ele é positivo? Ele só é positivo se ele não envolver perigo à saúde das pessoas. Né? Então a gente tem que ter muito critério, ouvir as pessoas que têm competência para falar disso, né? Porque a gente não tem que se preocupar só com a gente tem a questão de todo mundo, de um coletivo, né? Que, que a gente é responsável, que a gente acabou de falar. Então, assim, esse relaxamento, ele tem que ser bom para mim e tem que ser bom para as pessoas. Se ainda existe a possibilidade de você transmitir essa doença, não é bom ter o relaxamento. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que os governantes estão falando, né? E ouvir autoridades, né, autoridades de saúde, porque elas é que sabem. Né? Então a gente precisa realmente considerar a ciência e considerar a questão da competência. Então quem que eu vou ouvir? Né? Eu vou ouvir quem é competente. Hoje, o que é que eu faço? Né? Eu estou ouvindo muito o que o meu coração está me falando. Como eu acho que é uma doença que não se sabe nada dela ainda, eu prefiro ficar no isolamento. Né? Então, permanecer no isolamento para não colocar em risco nem a mim e nem as pessoas que convivem comigo. Então, esse cuidado eu estou tendo. Mas é preciso também ter cuidado com a saúde. Então, hoje já se fala de uma preocupação grande, as pessoas entraram em isolamento e deixaram de fazer os controles daquelas patologias que precisavam controle médico, sob assistência. Então, a pessoa que tem uma hipertensão que está fora do controle, ela tem que consultar o médico, ela precisa fazer algumas coisas. O paciente de hemodiálise que deixou de ir à hemodiálise, precisa ir à hemodiálise. Né? O paciente com câncer que deixou de fazer um tratamento, uma quimioterapia, ele precisa retomar. Então, nós temos um outro momento de todo esse processo da pandemia, que vai trazer para a gente agora doenças crônicas complicadas, né, ou complicando, exatamente porque as pessoas ficaram no isolamento e com medo de ir à rua, com medo de buscar ajuda. Então é interessante a gente estar pensando nisso, né, e não deixar que uma coisa puxe outra. Então no final a gente vai ter um monte de problema aí que a gente não tinha, né, além da pandemia. Então vamos tentar resolver as coisas uma coisa de cada vez. Né? Alguém falou, e quando o medo tira o sono, né? É importante a gente pensar o que está acontecendo e qual é esse medo que eu tenho que me tira o sono. Eu posso fazer alguma coisa em relação a essa pandemia hoje, além do isolamento, além dos cuidados? Não, não posso. Então eu preciso realmente pensar como que eu vou lidar com essa situação. Né? E até retomar e ver se não é uma coisa que já vem comigo em relação a outros problemas e que ele agora fica maior com a pandemia. Então, se eu já, nos meus problemas, eu já perdia o sono antes, não é só em relação à pandemia, ela vem para poder potencializar isso, né? Então é interessante a gente estar pensando como que eu era antes, como que eu sou agora, se é só a questão da pandemia ou se eu trago problemas que eu já tinha e que agora eles estão potencializados.
né? E aí buscar uma ajuda profissional para poder, né, resolver, elaborar essas situações é interessante. Hoje tem muita gente se oferecendo, né? Nós temos projetos aí maravilhosos que viabilizam o atendimento desses pacientes a preço social, né? Eu mesmo tenho um projeto assim, então, para poder estar ajudando as pessoas mesmo. Você quer falar do relaxamento, Ana Cristina? Que eu vou já falar de outra coisa. Então, justamente para até pergunta da Elisângela, você respondeu muito bem, que ela perguntou em relação a isso, né? Em questão do medo. Então, o relaxamento, assim, quando eu tenho muito em excesso, quando eu fico excesso demais, me prejudica. Então, se eu tenho um excesso de, né, tem pessoa que diz, eu prefiro pecar por excesso, mas a gente está falando de um extremo, né? Uhum. Então, assim, o relaxamento, você falou muito bem. Então, quando esse relaxamento, assim, eu não tenho essa exigência, esse medo aflorado, né, desesperador, eu consigo colocar na minha rotina com mais flexibilidade, no sentido mais tranquilidade, lidando com a situação, né? E quando eu percebo que esse medo ele está aumentado e ele vai aumentando cada vez mais, eu não consigo controlar, é justamente eu procurar uma ajuda profissional para isso. E também tem umas técnicas que a gente fala, técnica de relaxamento, né? É muito bom vocês, né, praticarem em relação a isso em casa, inspirar o ar pelo nariz, segura e solta pela boca. Fazer esse exercício também ajuda muito, né, no controle justamente do medo que está atrelado também com a ansiedade, né? E E aí, quando... aproveitando. Bom, fala, desculpa. Pode Achei falar, que pode já... falar. Não, eu ia A gente vai aproveitar o assim, gancho. Eu ia aproveitar o gancho para poder aproveita. falar que é um momento para a gente se conhecer melhor. Né? Então, assim, é um momento de reflexão, de paciência, de saudade, de frustração por não conseguirmos fazer aquelas coisas que a gente gostaria de estar fazendo, né? O dia eu fez me lembrou, eu almoçando com a minha mãe, são coisas que assim a gente faz tão espontaneamente e de repente a gente não está fazendo. Então, sair para almoçar fora, sair para tomar um café. Ô, gente, eu adoro café. Então, assim, cafeteria, a melhor coisa do mundo. Não estou tomando um café, né? Então, assim, tomo café na minha casa, aí de vez em quando faço um caprichado, ponho um docinho de leite junto e tal. Mas a gente não está saindo para fazer essas coisas. Então, assim, gera uma frustração aí da gente não poder fazer uma série de coisas que a gente gostaria de estar fazendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem a esperança, né? E a esperança de que tudo se torne, que o mundo se torne um lugar melhor, né? Que tudo se torne melhor a partir de nós mesmos nos tornando pessoas melhores. Então, assim, é um momento para a gente refletir, da gente fazer a nossa parte, da gente ficar em casa se puder, né? Da gente reconhecer que a gente é importante para a gente e para todos. Então, assim, quando eu desrespeito o isolamento, quando eu desrespeito uma medida de segurança, eu estou colocando o outro em risco. Eu entendo isso. Eu entendo que tem pessoas que fazem isso porque não têm consciência da importância disso tudo, né? Porque não reconhece, porque não vê o inimigo, né? O inimigo ele é invisível, então assim acha que está tudo normal porque anda na rua e tá fraca. Deixa eu conectar aqui o. Então eu acho que é importante a gente estar aproveitando esse momento para se conhecer melhor, né? Se conhecer melhor. Uhum. É, é, fazer essas reflexões, né, sobre o que eu posso fazer para um mundo melhor, para eu ser melhor. Então, eu ter paciência comigo mesma. Né? Gente, é um ensaio de paciência, isso que a gente está fazendo. Né? Paciência com tudo, né? Paciência até com a internet. A gente fala, vamos fazer uma live. Outro dia, teve uma semana que eu tive que cancelar os meus compromissos na internet, praticamente a semana inteira. Então, assim, remarcando paciente, remarcando aula, foi uma loucura. Né? Então a gente tem que ter Justamente hoje, né, paciência. também. Hoje nós aqui tentando, nossa, é um horror, né? Então, assim, essa responsabilidade da gente cuidar da gente mesmo, cuidar do outro é fundamental. Né? Se conhecer, né? Então estava falando da gente refletir,
né? É fechar os olhos e conversar com você mesmo, né? O que que eu quero, o que que eu faço, em que eu tenho contribuído, eu posso contribuir ou eu não posso, se eu não posso, tudo bem também. Então, eu entendo, eu estava falando que eu entendo as pessoas que não estão respeitando o isolamento, né? Mas a gente precisa tomar consciência. Então, assim, chegar e conversar com essas pessoas, né? Tentar mostrar para elas que negar a patologia vai só causar um prejuízo ainda maior. Porque a gente tem profissionais hoje que estão trabalhando porque precisam, né? E precisam até, eles fazem a campanha na televisão, né? Eles estão trabalhando para nos dar conforto. E é verdade. Isso não é um blefe, isso não é como que a gente fala, uma hipocrisia, não é. É verdade, né? Lixeiro fazendo campanha, não jogue latas, amassem as latas, não ponham vidro junto porque cortam. Então é tudo isso que a gente tem vivido Vamos hoje que nos favorecer, vamos possibilita ajudar a reflexão. contribuir, E né? ter paciência, eu acho que a Justamente. paciência. Exatamente. Então, assim, eu entendo essa situação, mas a gente não pode aceitar essa situação do desrespeito ao isolamento, né? A gente precisa realmente pensar no outro e tentar aí um equilíbrio. Eu acho que é o momento da gente se voltar para fora, né? Apesar de eu falar de voltar para dentro, conversar com a gente mesmo, mas é nesse sentido de conversar comigo, entender em que eu posso ser útil nessa sociedade, como eu posso me voltar para o outro. Então, é você deixar de ter essa relação umbigal que aí veio acontecendo ao longo dos anos, né? E ninguém se importando com ninguém. Até hoje, né? As pessoas, assim, não está me agradando, deleta, desfaz a amizade, beleza. Só que agora na pandemia a gente percebeu que a gente precisa dos outros, né? E que a gente tem saudade, que a gente quer estar junto. Então, Isso tem, né, nos favorecido muito, e principalmente assim, isso tem me ajudado muito a criar projetos, a pensar, né, quando você fala voltar, né, conectar-me comigo mesmo, me ajuda a ter, né, abrir novos projetos. Então, acho que cada um de nós pararmos um momento e conseguirmos fazer, né, esse movimento, a gente vai conseguir encarar um pouco melhor do que essa tensão, do que esse medo devastador, né? É uhum, justamente isso. exatamente. E aí é isso, né? Eu acho que o que eu tinha para falar hoje era sobre isso, da gente conversar com a gente mesmo, da gente descobrir meios. Às vezes uma palavrinha que a gente dá com a pessoa já se sente melhor, uma atenção, né? A gente tá e sem falar as pessoas que moram sozinhas, que podem se sentir ainda mais isoladas, né? Então, assim, conversar, né? Conversar é fundamental, conectar, chamar, fazer chamada de vídeo. Chamada de vídeo é uma coisa maravilhosa, né? Às vezes pega a gente meio saindo, acordando, assim, ou saindo do banho é muito ruim, mas assim, aí a gente dá uma pausa e vai lá e conversa, e isso é muito bom. É, Bom, justamente isso mesmo. era isso que eu queria falar, né? Que tudo vai passar e que a gente está aqui, né? E que a gente esteja aqui futuramente, depois que tudo passar, para a gente comemorar e estreitar os laços, né? Ah, é um momento também de reflexão, quem é importante na vida da gente, quem não é, né? O que que vale a pena, o que que não vale a pena. Então a gente já está fazendo uma seleção também aí de coisas que são realmente importantes para a gente. Então o que que é importante? Né? De que eu sinto falta? Né? A gente nota que as famílias estão mais próximas, né, com a pandemia. Então, assim, aproveitar esse momento para fazer essas reflexões e para se aproximar, para ter paciência, para entender o outro, para aprender a conversar quem não sabe conversar, né? Então, assim, falar com carinho, acolher as pessoas, ajudar umas às outras e ajudar dentro de casa, né? Ter paciência um com o outro, né? Com as pessoas que estão ali, né? Que ficam estressadas. Justo, Bom, verdade. então é isso. Acho que eu não dei conta de ficar lendo muito o que as pessoas estavam escrevendo aí. Alguém falou alguma coisa que a gente poderia responder Era aí, justamente Cris? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? Suzana de BH. Vocês prestigiarem a gente aqui, para a gente é muito E a- importante, né? Quando a gente
se propõe a fazer essas lives, a gente quer dar a nossa contribuição e a gente fica muito contente de vocês virem, participarem disso com a gente. Se tiverem algum projeto, quiserem nos chamar, podem nos chamar, que a gente vai também, a gente gosta, né? A gente está sempre aí querendo inovar e querendo fazer algumas coisas. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, a paciência, né, da conexão ter caído e da gente não conseguir. Deu uma pausada aqui, né? Apareceu para mim que estava pausando. Para mim Bom, também. então vamos nos despedir, Ana Cristina? Vamos, eu também agradeço imensamente o convite a essa noite, essa oportunidade de estar aqui. E, como eu sempre digo, aprendo muito, né, com você. Depois a gente disponibiliza também teus contatos aí para a gente divulgar um pouco mais, estar um pouquinho perto de você, né, nas suas experiências, nos seus cursos. E foi muito bom, viu? A conexão, a gente fala das falhas, mas isso faz parte do processo e vai ficando gostoso, né? Agora a imagem tá ótima, o som tá ótimo e dá vontade de a gente ficar lá. Aí eu apareci aí, eu apareci. Apareceu, já faz tempo. Ah, que bom, hein? Então, assim, e a conexão reestabeleceu, né? Então, eu agradeço muito mesmo. Então, você fala é a minha primeira live, né? Então, de muitos aí que a gente vai aperfeiçoando. A minha é a segunda, então assim, vamos já programar uma para frente aí o mais breve possível. Ana Cristina, eu queria te agradecer, né, a sua presença, sempre enriquecendo aqui, né, com os seus comentários, com os seus estudos. Então, estudo para nós é tudo muito importante. E vamos aí compartilhando dessas coisas que a gente estuda, que a gente sabe, e a nossa própria experiência de vida, né? Então, sempre procurando crescer, sempre procurando melhorar, ser mais tolerante com o outro, né? E mais tolerante com a gente mesmo, mas sempre procurando melhorar. Ser tolerante não quer dizer que a gente não vá se importar com as coisas, né? Não é isso, não pode ser alguma, né? Então, assim, o que precisarem de mim, podem me chamar, eu estou à disposição de vocês, eu sou realmente uma pessoa bastante disponível, assim, disponível de vontade, né? De tempo nem tanto, mas assim, podendo, com certeza, podem contar comigo, é sempre um prazer poder ajudar, e eu acho que isso é uma característica até do psicólogo, né? A gente gosta de ajudar as pessoas, né? O profissional de saúde, de um modo geral. Então, estou à disposição, o que precisarem, é só me chamar a Ana Cristina, a gente está aqui, e a gente volta, né, Ana Cristina? A gente vai combinar, a gente volta de novo, e força. E com outras, né? Com outras temáticas, entraram algumas pessoas, mas só para dizer que a gente está se despedindo, já aconteceu, e agradecemos aí, né? Tem a Silva, que ela é do interior também, é Sena Madureira, acho que é Sena. É do Acre? É bacana do Acre. Demais. Essa nossa conexão com o Acre, eu estou amando essa conexão com o Acre. Então tá bom. E podem fazer sugestões, né? Venham, postem no meu Face, postem aqui, a gente tem vários canais, só procurar por Suzana Lamy que vai me achar. E aí, tendo sugestão, eu quero que você fale sobre alguma coisa, vai lá, fala para mim, é muito bem-vindo, nós vamos procurar aí falar do que vocês estão querendo ou precisando, tá? E, gente, eu me despeço então, agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo, agradecendo a presença da Ana Cristina, né? Estou muito feliz com essa live, apesar desses problemas tecnológicos que nós tivemos, né? E aí eu já me despeço então, força e paz. A gente vai passar por isso. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijo grande. Fiquem com Deus.